vou falar como surgiu o movimento feminista. Antigamente, as mulheres eram consideradas inferiores aos homens. Elas nasceram com o propósito de serem comandadas pelo sexo masculino, seja por seu pai, marido, irmãos. Elas nasciam para ser dona de casa, cuidar de sua casa, marido, filhos. Com o passar do tempo, as coisas foram mudando. Em 1791, por exemplo, a revolucionária Olímpia de Gouges compôs uma declaração declarando que as mulheres tinham o mesmo direito que os homens, direitos às leis públicas. A representação de Gouges é o símbolo mais representativo do feminismo. O movimento surgiu na Revolução Francesa e no século XIX teve um novo recomeço. Hoje eu vou falar sobre os 3 tipos de feminismo, que é o liberal, o individualista e o radical. Então eu vou falar sobre o feminismo individualista, que ele foi inspirado pelo trabalho e atuação pelas primeiras feministas que lutam pelos direitos iguais, independendo da sua raça, gênero, o que for, elas lutam por uma maioridade na sociedade. O feminismo liberal, ele atua na sociedade para integrar as mulheres em sua estrutura e elas exigem um poder socioeconômico entre homens e mulheres. O feminismo radical seria onde as mulheres poderiam expressar seus sentimentos e experiências sem ser julgadas, estabelecendo novas leis que cercassem as mulheres de privilégios e proteção por seus anos meio que perdidos, que foram os anos que elas não foram respeitadas, que infelizmente acontece até hoje. Eu faço sobre a Simone de Beauvoir e o feminismo. Simone de Beauvoir é aristocrata e portuguesa. Ela estudou matemática, literatura e línguas antes da filosofia na Universidade de Paris, onde conheceu Jean-Paul Sartre e manteve um relacionamento aberto com ele. Pode falar. Ela acreditava na independência financeira feminina e na igualdade de educação entre os sexos. As mulheres sempre foram em submissa aos homens. Na Revolução Industrial, nós tivemos uma grande evolução para isso. Os homens pararam de atuar nas indústrias têxteis e elas acabaram introduzindo, mesmo recebendo salários muito inferiores. A Primeira Guerra exigiu um papel muito importante das mulheres. Os homens acabaram indo para a guerra e elas acabaram substituindo-os no mercado de trabalho. O tema dos sutiãs foi um fato muito importante para as mulheres. Embora não tenha ouvido exatamente a queima, muitas ativistas se reuniram na frente do Teatro da Miss América, que estava ocorrendo, e jogaram sutiãs, maquiagem e outros objetos para chamar a atenção. A pílula anticoncepcional foi liberada em 1960, deixando assim as mulheres escolherem a quantidade de filhos que elas irão ter e se elas quiserem ter filhos. Acreditava na independência financeira feminina e na igualdade de educação entre os sexos. Atuou no processo de libertação das mulheres e fez contribuições essenciais para o feminismo. No começo da década de 70, ela atuou no manifesto que ficou conhecido como Manifesto das 343, que era uma lista das 343 mulheres mais famosas que já confessaram ter feito um aborto. Na obra Cerimônia de Adeus, Simone conta tudo sobre Sartre, que era um relato hipnótico sobre o homem superior. Após a morte de Sartre, Simone se entregou ao álcool e às anfetaminas. Simone faleceu no dia 14 de abril de 1986. O feminismo é um movimento que defende a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Como muitos pensam, não é um movimento sexista, ou seja, que defende a figura feminina do masculino. Ele busca a igualdade entre ambos os gêneros. Não são apenas mulheres que compartilham do pensamento feminista, assim como também tem muitas mulheres compartilhando do pensamento machista. Um dos símbolos que impulsionou o feminismo na década de 1960 foi o livro O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, mas sim fruto de uma construção social pautada de regimes patriarcais, que desconstruiu a imagem de que a hierarquização do sexo fosse uma questão biológica. E a partir desse período, começa a formar o chamado feminismo radical, criando leis de proteção ao gênero feminino, eliminando regimes patriarcais e algumas mudanças nas legislações do país, que é uma ramificação do pensamento feminista que só é possível acabar com o machismo a partir de uma revolução profunda e geral.
acha que é o conceito do feminismo perante aos heterossexuais? Então, perante os heterossexuais, a gente tem que retroceder. Retroceder para a religião e para a política. Como, por exemplo, recentemente temos um deputado que disse que o homem não nasceu para lavar louça. Só que, no meu ponto de vista, ele deveria lavar a louça, no sentido, lavar a louça dos seus companheiros, seus comparsas da bancada evangélica, entendeu, né? Porque a religião está envolvida nisso, não só a religião, como toda uma tradição, entendeu, né? A gente tem que romper com essa tradição. Por meio do quê? Por meio, sabe, de uma revolução, como está tendo agora, entendeu, né? Porque eu creio que essa revolução aqui, entendeu, né, entre homossexuais, não é só para reprimir o homossexualismo, mas como, por exemplo, sabe, né, o feminismo também. Em questão do feminismo, você acha que ele é necessário os homens também participarem? Porque o feminismo, na verdade, é a igualdade de gênero, né? Você acha que é necessário também ter a participação dos homens? Com certeza, eu me considero um pouco feminista, entendeu, né? E eu exijo, é claro, eu concordo que haja um respeito à igualdade, entendeu, né? Porque eu acho que a igualdade, ela é o patamar, entendeu? Ela é tipo o pilar, ela é o pilar do respeito, todo mundo tem os mesmos direitos, mas infelizmente, nesse país, sabe, a lei não funciona para todo mundo, né? Mas a gente tem que exigir, por meio do quê? Por meio de um protesto, por meio de um ato como este, entendeu, né? Com certeza, a gente tem que se unificar por meio do homossexualismo, mas também trazer um pouco do femininismo pra gente, pro nosso lado. Também, tá bom então. Os dois lados. Obrigada pela entrevista, tchau. Ah, de nada. Qual o seu nome? Meu nome é Tainá Prado. A gente está fazendo um trabalho sobre o TCC. Pode responder uma perguntinha pra gente? Claro. O que você acha da violência para combater o feminismo? Você acha que é necessário ou não? Violência para combater o O que feminismo? você acha da violência para combater o feminismo? Você acha que é necessário ou não? Combater o feminismo? Opa, desculpa, para combater o machismo. O machismo, não. Violência não. Eu acho que violência nunca vai reeducar uma sociedade que precisa ser reeducada. Acho que tudo é na questão da conversa, mas a gente também lida com um histórico, contexto histórico muito difícil, né? Eu acho que isso principalmente deveria começar em casa. E principalmente a gente precisa, virar pros pais e falarem, sabe? Explicar o que tá acontecendo pra eles poderem educar os nossos filhos. Porque eu vou educar minha filha de uma forma, mas e aquele pai que é machista? Como que ele vai educar o filho dele? Meu irmão, por exemplo, ele é meio homofóbico, ele é uma criança, porque meu pai, ele é homofóbico. Então é uma questão de você virar e conversar com adultos também, antes de conversar com as próprias crianças. Acho que é tudo uma questão de reeducação e não de violência. Violência jamais. Eu acredito que de um tempo pra cá, a gente está tendo mais liberdade para conversar sobre isso. Você acha que realmente isso vem acontecendo? Sim, de certa forma eu acho que essa liberdade está mais entre a gente, né? Por exemplo, eu tô aqui na parada LGBT hoje, ele talvez você é gay? Ele é gay. Então assim, eu acho que rola uma coisa que, por exemplo, a maioria dessa questão tá mais voltado pra mídia, porque hoje a gente seleciona os conteúdos que a gente quer ter, né? A gente seleciona que, eu vou curtir essa página no Face, eu vou ler esse veículo. Então, qual que era a sua pergunta mesmo, só pra eu sintetizar minha resposta? A pergunta era se hoje em dia você acha que a gente tem mais liberdade para conversar sobre sim. isso. A gente tem sim, porque liberdade temos todos. Mas é questão de a gente virar e falar, eu posso falar isso e foda-se, tá ligado? Porque, por exemplo, a mídia manipula muito o que a gente tem hoje em dia. Então, às vezes, pode ser questão de liberdade, sim, mas também tem uma questão das bolhas, né? Como disse Barack Obama, que ele fala do discurso das bolhas, que hoje a gente entra em bolhas ao invés de pegar as redes sociais. A bolha social. Em vez de a gente pegar a rede social e, ver as divergências, aceitar a opinião do outro, por mais que ela seja diferente, respeitar, a gente se fecha a isso. O que a gente faz? A gente exclui a pessoa, a gente seleciona tudo, né? Então tem sim essa liberdade, mas essa liberdade não é só a palavra liberdade, é muito mais que isso, é você desconstruir um próprio eu pra falar isso. Com certeza, com certeza. Se eu quero o meu espaço, tem que saber respeitar o do outro.